O Brasil está dando um passo importante em direção da eficiência no transporte ferroviário. O plenário do Senado aprovou o substitutivo ao projeto que cria o Marco Legal das Ferrovias Brasileiras. O texto trata de novos instrumentos de outorga para ferrovias em regime privado, com participação mínima do Estado, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, e contém ainda definições técnicas para harmonizar a legislação do setor. O cenário do transporte ferroviário brasileiro passou por diversos capítulos, desde a criação das primeiras ferrovias no final do século XIX, e desacelerou de maneira intensa a partir dos anos 1960, quando a indústria automobilística brasileira dava os seus primeiros passos e o governo decidiu incrementar a construção de rodovias no país. A malha ferroviária brasileira, por outro lado, passou por um longo período de abandono e sucateamento de linhas, equipamentos e trens. As linhas em operação são praticamente voltadas para o transporte de cargas, como minérios e grãos, e algumas poucas linhas que ainda transportam passageiros. É importante observar que um vagão de trem transporta 100 toneladas, contra as 28 toneladas de capacidade de um caminhão, ou seja, cada vagão movimenta o volume de quase 4 caminhões. Na prática, um único trem, composto por 100 vagões, substitui 357 caminhões. E assim, mesmo com investimentos escassos, 95% dos minérios do nosso país chegam aos portos por trilhos, segundo a ANTF, Associação Nacional do Transporte Ferroviário. Vale a pena avaliar uma comparação entre a malha ferroviária brasileira e a malha ferroviária dos Estados Unidos. A extensão territorial e populacional dos países são semelhantes, mas os Estados Unidos dedicam investimentos muito superiores aos que acontecem no território brasileiro. O resultado é que os Estados Unidos possuem 10 vezes mais trilhos do que o Brasil. Agora, a eficiência do transporte ferroviário poderá finalmente alcançar muitos outros tipos de cargas no Brasil. O país deve ganhar novas linhas e a reativação de linhas abandonadas, dando mais opções para as empresas e desafogando o trânsito em estradas e pistas do Brasil. O novo Marco Legal das Ferrovias, aprovado no Senado, cria condições para aumentar os investimentos privados no setor. A medida reduz a burocracia para a construção de novas ferrovias e inova no aproveitamento de trechos ociosos e na prestação de serviços de transporte ferroviário. Entre as mudanças importantes previstas no texto está a permissão para a construção de novas ferrovias por autorização, à semelhança do que já ocorre na exploração de infraestrutura em setores como telecomunicações, energia elétrica, portuário e aeroportuário. A legislação até agora vigente permitia que somente o governo federal realizasse investimentos em malha ferroviária, mas com o novo marco, haverá incentivo aos investimentos com permissão para que a iniciativa privada possa construir e operar ferrovias. O novo Marco Legal das Ferrovias, que foi instituído a partir da publicação da Medida Provisória número 1065/2021, proposta pelo Governo Federal por meio do Ministério da Infraestrutura em parceria com o Ministério da Economia, apresenta um conjunto de regras para incentivar a iniciativa privada a investir em ferrovias no país. Já existem solicitações de quase 4.000 quilômetros de novas ferrovias, com previsão de cerca de 53 bilhões de reais em investimentos, sem nenhum recurso público envolvido. Todos os investimentos e riscos elaborados e executados por empresas privadas. Essas iniciativas proporcionarão redução dos custos logísticos do país, tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. Haverá também a atração de investidores interessados na construção e exploração de ferrovias, além de diversas atividades econômicas relacionadas ao setor. O marco do transporte ferroviário deverá produzir efeitos para revolucionar a logística no país. O seu texto, que foi aprovado no plenário do Senado, segue agora para a Câmara dos Deputados. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades.